12 minutos, nós vamos começar o nosso programa já com o nosso entrevistado, com o Diego Castro. Vou ver se eu consigo já dividir a tela com ele aqui, para quem está acompanhando a gente. Deixa eu ver se ele retoma aqui, se está tudo ok. Deixa eu ver se ele consegue nos ouvir aqui bem. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo ao programa Folha Notícias. Consegue ouvir a gente bem? Boa noite, Bruno. Consigo ouvir perfeitamente. Pronto, então peraí que eu já lhe jogo. Agora sim, estamos com ele aqui dividindo a tela. Agora vamos oficializar a entrada do advogado e pré-candidato a deputado estadual. E o Diego já vem com a força, já vem bem reforçado, aliás, viu? Na candidatura que eu vi esses dias ele com Aleluia e já começou bem com Aleluia. Então, Diego, seja bem-vindo ao programa Folha Notícias. Obrigado, Bruno. Boa noite, meus irmãos aí que nos escutam da Folha. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade, o espaço, o convite, né? Parabenizar o trabalho de vocês, um trabalho importantíssimo, esse trabalho de informação, né, de difusão da notícia direto da fonte, sem maquiagens e sem papas nas línguas. Então, é esse trabalho que a gente precisa cada vez mais para levar, de fato, a informação nua e crua como ela é ao povo. Rapaz, eu fico aqui até me perguntando, viu, Diego, às vezes, porque nós convidamos uma quantidade muito grande de políticos para participarem dos nossos, dos nossas entrevistas, e eu percebo que cada dia que passa está em extinção eu consegui falar com esquerdista, viu? E depois desses eventos que teve do 2 de julho, eu sinceramente não sei o que aconteceu. Eu vou deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes internautas e para quem conhece o nosso veículo de comunicação, tá? De que nós não temos esse precedente de esquerda e direita, mas que vem aqui que fala a verdade e que também pode ser questionado. Eu estou aqui na minha frente, aberto o Instagram, estou no Kawaii, estou no TikTok, estou no YouTube, estou no Instagram, estou na rádio, estou na nossa TV oficial. Então, assim, todas as perguntas que vieram elas vão ser feitas. Cabe os senhores também responderem ou não. Agora, achar que não pode ir num determinado veículo de comunicação porque vai ser questionado realmente chega a ser ridículo. E eu fico me perguntando às vezes, Diego, como é que esses pré-candidatos ou esses candidatos podem representar o povo numa plenária de uma Assembleia Legislativa ou de uma Câmara Federal se não querem ser questionados? E aí eu queria lhe perguntar, eu queria começar a nossa entrevista a respeito da qualificação política de muitos pré-candidatos. E você que está também um jovem, né? Militante de política, de que anda em todos os bairros, principalmente na capital baiana, ouve todo mundo. Logicamente, tem ideias que as pessoas são favoráveis, outras não, mas você está ali para ouvir. Como é que você tem visto, Diego, de 2018 para essa eleição agora de 2022, a qualificação política dos pré-candidatos hoje na capital baiana? Bom, Bruno, eu vejo de forma muito preocupante, né? Eu digo que preocupante porque eu tenho me deparado com um número grande de pré-candidatos e de políticos, né? Frisar isso também com mandato, com deficiências mesmo, eu não digo intelectual, mas deficiência mesmo política, né? Claro, o intelecto é uma peça importante para a construção da figura de um político, mas muito mais do que isso é o preparo para estar lidando com o povo. Políticos, como você disse aí, que tem medo de ser questionado, tem medo de ser cobrado, né? Tem medo de encarar sabatinas e encarar a realidade como ela é, são políticos que não somam. Infelizmente, é a grande maioria que temos aí hoje. E voltando aqui, falando na questão intelectual, a gente percebe isso na produtividade, principalmente legislativa. O que é que eu quero dizer com isso? Nos resultados em projetos de leis, né, nas leis que são elaboradas, né, que são feitas, aprovadas tanto na Assembleia quanto nas câmaras municipais. Se a gente analisar o estado da Bahia e o município de Salvador, né, eu não digo nem Salvador ainda tem ali uma certa média de produtividade, mas a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, lamentavelmente, é uma das piores do Brasil no quesito produtividade, né? A gente vê muito mais o tempo sendo gasto em honrarias, em afagos, em discursos vazios, do que realmente projetos que interessam a vida da população. E quando saem os projetos de lei se transformando em lei, é um pior do que o outro, né?
Claro que eu não estou generalizando, aqui eu tenho que destacar o trabalho aí do meu amigo Capitão Alden, que faz um belíssimo trabalho, na Câmara de Salvador, do nosso vereador, amigo Alexandre Aleluia, se Deus quiser serão os dois próximos deputados federais pela Bahia, são políticos que vêm indo de contra essa maré lamentável que a gente vê no nosso estado e no nosso município de Salvador, e aí eu estendo para o interior. Eu contar um caso aqui bem rápido, Bruno. Já vi Câmara Municipal. Eu posso estar enganado aqui com o município, depois me corrija se estiver errado. Se não foi Piauí ou foi Pirá, há alguns anos atrás, não tem muito tempo não, bem recente, há poucos anos atrás, melhor dizendo, promulgando emenda à Constituição Federal para aumentar o número de vereadores na Câmara Municipal, na cidade. Isso é um absurdo. Né? E ainda o prefeito sancionou. Isso é uma aberração jurídica. Quer dizer, onde é que está a Procuradoria? Onde é que está, para começar, o nível dos vereadores, para analisar que isso é uma competência exclusiva aí do Parlamento da Federação, né? Da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Né? Você vê o nível de político que a gente tem hoje. Então, eu tenho enxergado com muita preocupação, não é à toa que a Bahia é o estado que tem o pior ranqueamento no ranking dos políticos nacionais, se comparando ali a média dos apontamentos, né, tem deixado a desejar. A gente vê que leis e iniciativas políticas vão de contra a vontade do povo, em sua grande maioria. A gente viu aí no período da pandemia, né, no período aí nefasto, em que a desculpa pelo cuidado da sua saúde virou um verdadeiro atropelo a direitos e garantias fundamentais, onde igrejas foram fechadas sem o menor pudor, né? Pessoas restritas dos seus mais sagrados direitos, porque não apresentou um simples pedaço de papel que não imuniza ninguém de nada, assim separando os grupos daqueles que estão aptos a servir a tirania dos políticos e aqueles que queriam simplesmente o exercício da sua cidadania e dos seus mais sagrados direitos, entre eles a liberdade. Então, eu enxergo de forma lamentável o nível dos políticos, em sua grande maioria, que temos hoje, no ponto de vista de qualificação, tanto intelectual quanto política, no nosso estado, Bruno. Agora, Diego, qual seria o discurso? O que é que você também tem preparado? Porque Salvador praticamente é a universidade dos políticos e a universidade de coronéis. Nós temos um absurdo, lamentável, eu peguei esses dias aqui, Diego, a lista de deputados estaduais na Bahia, e é vergonhoso você pegar uma lista com deputados de 6 mandatos, de 8 mandatos, de 10 mandatos, deputados que já se elegeram deputados estaduais, deputados federais, elegeram seus filhos deputados estaduais, viraram senadores, como é o caso do Ângelo Coronel, que virou senador, quis colocar a esposa goela abaixo, candidata a prefeita de Salvador, elege o filho, ou seja, estão criando as oligarquias, o que mais se bateram, a questão do carlismo, a questão do assemineto e de que vem toda a família, mas a gente percebe que parece que a coisa continua, Diego. Como combater esse discurso para que essas raposas possam se reeleger novamente? Bom, é somente olhar o que é que elas têm feito, Bruno. É fazer uma comparação, fazer uma breve reflexão. O que é que a minha cidade, o meu estado, o meu município, o que é que o meu estado, o meu município melhorou até então? Com essa que me fugiu a palavra aqui agora, mas essa perpetuação de grupos políticos do desse fidalguismo, né, que a gente encontra aqui no nosso estado, né? Nessa, como você bem utilizou, nessa, em média, oligarquia que domina. Sempre um grupo A, um grupo B, né, que quer ali se eternizar a sua parentela familiar na política. O que é que eles têm feito? Eu não sou contra, porque é filho de fulano, de ciclano, de beltrano, não sou contra a isso, não. O que eu sou contra é a pessoa ali se perpetuar e não ter trabalho, não ter serviços prestados, que infelizmente é a grande maioria desses políticos, que vem ali somente para segurar o nome e o reduto da família que me ligaram aqui, cortou a chamada, que ficam ali para perpetuar o reduto familiar, o reduto do seu grupo político dentro do espaço público, dentro do exercício de um mandato, e esquece de servir o povo e serve aos seus próprios interesses, né? Esse tipo de político, esse tipo de prática que a gente tem que combater. E ao povo
fica aí o chamado, fica aí a reflexão, a responsabilidade de analisar, de ver em que nossa vida melhorou com a sequência de mandatos nas mãos destas pessoas. Você deu um exemplo aí claro na Assembleia. A Assembleia é um exemplo claro desse fidalguismo. A Assembleia é um exemplo claro, né, dessa dinastia que se perpetua na política da Bahia, de sobrenomes conhecidos, políticos, mas que não tem prestação de serviço nenhuma para o povo. A preocupação é em manter ali os seus jogos e interesses políticos próprios, do seu grupo político. O povo, eu acho que nem se sobrar o último lugar, eles ficam ali ranqueados. Então, esse tipo de político a gente tem que defenestrar, a gente tem que afastar da nossa política, essa prática. Precisamos renovar, e não é renovar tão simplesmente, é renovar com qualidade. Observar os quadros que estamos colocando lá, observar seu passado, o que já tem desde já de serviço prestado, né? Porque eu meço o político com essa régua, né? O que está sem mandato que pretende chegar, o que é que ele tem feito pela sociedade. Porque, para mim, o político que quer chegar e, de fato, com mandato, mostrar que pode, ele tem que ter, pelo menos, uma gama de serviços prestados, né? E, claro, acima de tudo, o seu passado ilibado, a sua reputação ilibada. Porque a honestidade é, sim, o maior fator de credenciamento da qualidade de um político. Não estou dizendo que é o único, né? Além de sua qualificação, como eu falei aqui, do seu trato político e de uma básica capacidade intelectual, o caráter diz muito, né, sobre a qualidade de um político. E, infelizmente, na Bahia, a gente está carente disso, Bruno. A Bahia realmente está difícil. E quando você fala dessa questão da dinastia, da política, etc., Diego, me recorda muito nós temos que assistir Valdir Pires na Câmara de Vereadores, né? O saudoso Valdir Pires voltar a ser vereador e a população assistir a ele dormindo por diversas e diversas vezes. Pois é. Dormindo na Câmara. Imagine a Bahia assistir o coronelismo do Nilo Coelho. Você vê uma pessoa, Nilo só presidente da Câmara, 10 vezes presidente da Câmara. Marcelo Nilo, né? Isso? Marcelo Nilo, 10 vezes presidente da Câmara. O que é isso? Que é isso? E vai para as redes sociais agora para dizer que tem o direito de ser o vice da Semineto por todo o currículo dele. Ou seja, currículo não, meu nobre. Currículo não, cara pálida. É isso mesmo aí da sua oligarquia, né? Da sua fazenda, onde você cultiva votos a vida toda, no chicote, como o Otto Alencar, como muitos outros aí que nós estamos vendo, que é no chicote, que é goela abaixo ganhar a eleição, goela abaixo. E diante até desse cenário, Diego, eu vi que você participou dos eventos do 2 de julho, esteve lá presente, vendo as manifestações, vendo também a chegada do presidente, e parece que a ressaca não foi muito boa para a esquerda. Depois da vinda do 2 de julho do presidente, houve vários recuos, desistência de pré-candidatos, apoiadores que também já desistiram, números mudados e por aí vai. E aí eu queria que você comentasse sobre toda essa ressaca de imagens que foram adulteradas, de clima tenso, principalmente com o Roma. Até o Roma parece que se desestabilizou também. Então, assim, diante de toda essa confusão e a desestabilização do Roma veio porque as pessoas queriam ver a força do Roma sozinho, mas foi necessária a vinda do presidente Jair Bolsonaro, porque nós sabemos que a Bahia e o Nordeste, principalmente a Bahia, comandada por um dos maiores opositores do presidente Jair Bolsonaro, que é o Rui Costa, que foi quem mais incentivou ao consórcio Nordeste a fazer um monte de bagaceira, porque esse foi o nome certo, um monte de bagaceira, e eu ainda ter que ouvir de um cidadão hoje da imprensa dizer que o Nordeste o mundo, né, poderia ter visto o exemplo do consórcio Nordeste, que tinha economizado 200 mil mortes. Eu não sei onde esse jornalista morava, acho que ele estava no mundo de Nárnia, quando ele dá o exemplo do consórcio Nordeste, onde um governador não tem condições de pagar o intérprete para ler um documento e dizer que comprou respiradores errados porque não sabia falar inglês, e um cara pálido desse não ter condições de pagar um intérprete para auxiliar ele, mas tem dinheiro para pagar outras coisas, né, Correria? Aí tem, mas para isso não. Então, pois é. Diego, qual o apanhado que você faz aí dessa ressaca do 2 de julho? Ô, Bruno,
só vou discordar de um pequeno ponto, né? No caso, em relação a João Roma, eu vi um efeito contrário, né? Eu vi um crescimento muito grande da sua pré-candidatura, né? A gente estava precisando disso, né? De que o presidente chegasse aqui, levantasse a mão do Roma. E isso, no 2 de julho, passou uma mensagem muito positiva, não só para o nosso eleitorado, mas para a grande massa de indecisos, né? Aquela grande massa que ainda acha que a direita é a ACM Neto, que o candidato de Bolsonaro no interior, muitos ainda acreditam nisso, que é o ACM Neto, né? E isso mostrou de que lado realmente está o presidente Bolsonaro, de que lado e quem é o candidato da família dos conservadores, do setor privado baiano, né? Das pessoas que estão sendo aí atingidas pelo Auxílio Brasil, que estão sendo aí beneficiadas pelo Auxílio Brasil, né? Isso mostrou. Eu estou dizendo porque eu estou andando aqui nesses últimos dias, depois do 2 de julho, e vi esse crescimento, vi esse sinal positivo, né? Nos diálogos, na receptividade que a gente está tendo no interior, estou vendo isso bem assim, de forma bastante positiva. Em relação ao PT, né? O PT chegou à sua exaustão no estado da Bahia. Eu não vejo o Jerônimo emplacar, né, nessa altura do campeonato, como outros candidatos que nessa média, né, em outras eleições, partindo do mesmo perfil de um candidato novo para o partido, né, o candidato que vem ali como a novidade do partido para manter ali a perpetuação do grupo político no poder, como foi a eleição de Rui Costa. Rui Costa, em 2014, saiu da corrida eleitoral, iniciou com 4%, né? Chegou a bater 9% na segunda pesquisa, só que essa altura do campeonato, faltando um mês para a eleição, Rui Costa já batia ali 25%, 27%, né? O Jerônimo, ali ele está empurrando com a barriga, saindo de 13 para 18, 18 para 15, na média das pesquisas e por aí vai. Eu não vejo essa mesma força do PT, né, esse ano com o crescimento de Jerônimo. E o ACM Neto, eu vi uma desidratação no seu nome, né? Eu vi que o candidato aí, eu chamo candidato B de Lula, né, que o ACM Neto deixou claro que ele não tem nenhum antagonismo ao projeto do PT e bate a todo momento no presidente Bolsonaro, né, e deixar isso bem claro. Eu vi que o ACM Neto, no interior, começou a perder força dentro do nosso nicho, que ainda achava que ele era o candidato mais próximo de Bolsonaro. Então, vi isso muito positivo para a pré-candidatura e, consequentemente, a candidatura de João Roma, né? E eu acredito que, com a polarização nacional, vai haver essa inversão, vai haver esse crescimento, tanto da candidatura de adversário meu, mas eu estou aqui fazendo análise realista, né? Nosso adversário vai ter fazendo análise realista. Eu vejo que a campanha de Jerônimo ainda pode crescer por esse clima de polarização nacional, né? Devido ao Bolsonaro e Lula, que a eleição nacional vai ser isso aí, e com certeza vai ser uma eleição muito polarizada, vai influenciar aqui na Bahia, eu tenho absoluta certeza disso. E aí, cada qual vai se alinhar com o candidato da sua preferência. Por isso que eu vejo que a probabilidade de ter um segundo turno, ainda que pareça que eu esteja falando alguma besteira agora, na eleição baiana, em outubro, será entre João Roma e o Jerônimo. O ACM Neto tem aparecido aí com 56%, 58% nas pesquisas, mas é natural porque ele é o candidato mais conhecido, logo ele vai bater o teto das pesquisas. Então a tendência, na minha opinião, é que com a aproximação do período eleitoral, que a cara do candidato está mais exposta, que as alianças, os grupos políticos vão estar demonstrando os seus alinhamentos a nível nacional, como eu falei, no teor de que será essa eleição bastante polarizada, eu vejo que Roma e Jerônimo vão aí desidratar a candidatura de ACM Neto e ele ali possa, acredito eu, nem chegar ao segundo turno. 20 horas e 32 minutos, eu estou com o Diego Castro, advogado pré-candidato a deputado estadual pelo PL da capital baiana, que pega fogo nas eleições. Deixa eu mandar aqui um forte abraço para a Cláudia, um abraço aqui para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Instagram, no YouTube, mandar um abraço para meu querido Altair, que é motorista de ônibus lá em Caruaru, pô. Pernambuco
Pernambuco, Sergipe, Ceará, eu tô com pena de vocês aí nessas eleições, viu? Porque vocês vão ter que escolher o menos pior, porque... Tem ninguém que presta, né, rapaz? Não, rapaz, Pernambuco, então, pelo amor de Deus, briga de duas famílias, somente pelo monopólio do poder mesmo, que é a família Rai junto com a família Campos, e não muda nada, ou vota numa família, ou vota em um e outro e tá votando na mesma família, porque é tudo primo, estão tudo lá se acabando. Ainda bem que não tá no tempo da antiga pistolagem, senão a altura dessa já tinha morrido um bocado de gente lá. Então, os pernambucanos, coitado, estão sofrendo e, como diz no popular, comendo o pão que o diabo amassou. Então, Altair, aquele abraço aí para vocês em Caruaru, abraço em Recife também, mandar um abraço aqui para Riva, que tá lá em Pernambuco ouvindo a gente, e também para meu querido Wendel, motorista de aplicativo que tá me ouvindo lá também. Wendel, São Paulo, meu amigo, eu acho que eu vou, depois você manda seu contato, viu, Wendel, pra gente conversar, porque São Paulo tá do mesmo jeito, viu? E agora, essa novidade aí eu queria também ouvir um pouco do Diego a respeito da desistência do França e o papo do Carapada, que foi o pior de todos, de dizer que está decaindo para uma candidatura ao Senado e não mais ao governo do Estado, porque quer ajudar Lula a acabar com a fome de São Paulo. Ô Carapada, seria muito mais fácil o senhor dizer que o senhor está desistindo da candidatura porque o Tarcísio de Freitas a cada dia só cresce. Tarcísio de Freitas, no meu ponto de vista, vai ser a maior carreta desgovernada do presidente Jair Bolsonaro. E detalhe, o povo de São Paulo pela primeira vez vai ser respeitado. Então, o senhor França, o senhor está saindo porque ia tomar realmente, como diz no popular, uma lapada feia em São Paulo, que equivale uma boa parte do eleitorado do Brasil. E aí eu queria lhe ouvir também, Diego, eu quero ouvir 2 pontos seus. Eu quero ouvir essa desistência do França em São Paulo. Então, isso só gabarita que o presidente Jair Bolsonaro, junto com o Tarcísio de Freitas, tem crescido bastante em São Paulo, que já tinha sido um reduto eleitoral de Lula. E quero lhe ouvir também sobre o crescimento da doutora Raíssa, que vem aí para o Senado, e parece que a doutora Raíssa, né, intitulada doutora Cloroquina, parece que também tem dado um tapa de luva na região de Porto Seguro, que disse que ela não ia sair do lugar. Então, eu queria lhe ouvir, porque esses 2 pontos, Diego, são interessantes, porque todo mundo dizia que Tarcísio não ia sair do lugar porque ninguém conhecia ele. E a doutora Raíssa, quando começou a propagar que seria candidata ao Senado e não a deputada federal, inclusive muitas pressões ao pré-candidato Roma para não deixar a Raíssa sair candidata ao Senado, até que o Roma disse, ela é candidata, ponto e acabou, e não adianta virem para aqui dizer que ela tem que ser federal porque ajuda mais, porque pelo contrário, ela como senadora ajuda muito mais como deputada federal, até porque o acervo de Roma, candidatos a deputado federal, está muito bem, obrigado. Então, como é que você tem visto esses 2 crescimentos aí? Bom, Bruno, primeiro falando do caso de São Paulo, né? A desistência da candidatura de França para apoiar o Haddad é como você bem mencionou aí. Passa por isso aí mesmo, né? Do desespero do PT e da esquerda, né? França é um produto da esquerda, é um cara que deve favores a Lula. Ele retirou a sua candidatura para fortalecer a de Haddad, porque sabia que sozinho não emplacaria. Haddad, que tem um histórico terrível em São Paulo, foi o pior prefeito da história de São Paulo, é considerado até hoje com isso, mas tem uma massa ali imutável de eleitores, digamos, que doutrinados, né, ali acorrentados do PT, que não vai mudar seu voto, que ainda mantém sua candidatura de pé. E aí a vinda do França, que tem um perfil um pouco mais light, mais gourmet, como a gente chama, né, da esquerda, vem agregar aí na candidatura de Haddad. Claro, isso impõe impactos à candidatura de Tarcísio? Impõe, mas eu ainda acho que Tarcísio é o grande favorito para essa disputa. Os números têm mostrado isso, a receptividade do povo paulista tem mostrado isso. Tive a oportunidade de estar em São Paulo há pouco menos de um mês, né? E pude andar não só no interior, mas um pouco na capital e ouvir dos paulistas a respeito do pleito que se aproxima. E eu estou muito confiante lá na vitória de Tarcísio, que se mostrou um grande estadista, um tocador de obras, uma pessoa extremamente qualificada, com um perfil técnico. Eu acho que Tarcísio, ele é a cara de São Paulo, a cara de um governante
que realmente bote o principal colégio, o principal estado, economicamente falando hoje, do país, no seu lugar de destaque que merece protagonismo e, assim, ajudando eleitoralmente o projeto do nosso presidente Bolsonaro, né, que precisa de um governador para um estado como São Paulo 100% alinhado com ele. Tarcísio tem demonstrado isso e eu acredito que vai levar muito desenvolvimento para aquela região que tem um potencial enorme, né, para aquele estado que tem ali consigo um know-how ali econômico bastante promissor, né? E Tarcísio tem todas as qualificações para isso. Em relação aqui à Bahia, da pré-candidatura e, consequentemente, a candidatura da nossa senadora, doutora Raíssa Soares, né? Como eu estava até conversando ontem com aqui os irmãos mais próximos, né? Eu tenho uma relação muito antes da política com a doutora Raíssa, né? Doutora Raíssa que isso é transparente para todos, é minha madrinha, eu posso dizer assim, né? Pessoa que eu tenho como uma segunda mãe. Eu vi toda a sua trajetória lá de trás e eu comparo muito com o crescimento, com a trajetória política do presidente Jair Bolsonaro, né? Uma pessoa que começou lá no início recebendo bordoada de todos os lados, né? Sendo massacrada, uma tentativa de massacre ela sofreu pela classe política, por defender o que acredita. Mesmo assim, ela teve coragem de botar a sua vida em jogo para salvar outras vidas. Ela fez isso com louvor no município de Porto Seguro, que virou exemplo para todo o Brasil e naturalmente se transformou na figura política que todos os baianos esperavam. E esse crescimento, doutora Raíssa, é consequência do seu trabalho, da pessoa que ela é, da sua temência a Deus. Eu conheço de perto, vejo que é uma pessoa que reverbera o caráter de Cristo, uma pessoa que na minha frente e atrás é o mesmo, que à frente e atrás das câmeras é a mesma pessoa, não faz acepção de outras, dá tratamento isonômico a todos, né? Independente, desde do zelador ali, saindo do portão da sua casa, até a mais alta autoridade, o presidente da República, ela é linear no seu tratamento. E o seu trabalho, né, de salvar vidas reverberou para todo o Brasil no momento, e principalmente na Bahia, no momento onde imperava ali a politicagem, né, sobre uma área que é uma área extremamente sensível e a principal área, que eu julgo assim, política, no tocante à dignidade da pessoa humana, que é a saúde. Doutora Raíssa mostrou que está preparada para essa missão, prestou serviço muito antes da política e sem interesses políticos, e isso se converteu aí em todo esse produto que é hoje, ao ponto de, na última pesquisa, aí espontânea de institutos que, vamos ser sinceros, tendem para a esquerda, né? Até no nível, na metodologia da sua pesquisa, a gente vê ali que há sempre uma tentativa de favorecer os candidatos da esquerda. E a doutora Raíssa saiu muito bem, inclusive liderando na espontânea, desbancando o atual senador Otto Alencar, que vem para a reeleição, e o candidato do ACM Neto, que é o Cacá Leão, que até agora não mostrou para que veio, né? Tem dificuldades aí de engajar. Está tendo muita dificuldade. E, doutora Raíssa, é a grande novidade dessa eleição. É uma outsider, assim como o Bolsonaro foi em 2018, né? E o mais curioso, pelo que eu vejo, ela tem agregado votos, tem agregado apoios, né? Votos, não pode falar isso lá na eleição, mas, consequentemente, votos, mas tem agregado apoios não só de eleitores do nosso nicho, mas de admiradores contrários. Eu tenho visto muito no interior pessoas que votam Lula, né, que são aqueles petistas doentes mesmo, mas que dizem, ó, senadora, eu vou votar na doutora, porque eu gostei muito dela, vejo que ela tem sinceridade, vejo que realmente ela é uma política preocupada com as pessoas, e eu estou cansado dessa politicagem que está aí. Eu me admirei ao ver isso, confesso a você, né? Então, ela é uma candidata que vem com um perfil diferente de tudo que a gente tem visto, né, nesses últimos anos em quadros eleitorais na política da Bahia. E eu vejo, sim, a vitória de doutora Raíssa para o Senado da Bahia uma realidade. Eu acredito que se ela conseguir, como vem conseguindo aí, segurar ali, em média, o teto de Bolsonaro na Bahia, que é surpreendente, né? Aí voltando até aquela questão do 2 de julho, Bruno, você me perguntou, eu esqueci até de complementar, foi um dos impactos da vinda de Bolsonaro. Bolsonaro que
tinha o nosso presidente, na última pesquisa, 15%, 16% de aprovação, já bateu 30% na última, né, na Bahia. Isso é o impacto do 2 de julho, reduzindo ali muito a margem de distância para o Lula, né, que sempre imperou. Então, se a doutora Raíssa conseguir casar essa média ou chegar próximo, são números que a credencia, sim, como uma senadora eleita da República no estado da Bahia, pelo estado da Bahia, como vem mostrando o histórico estatístico de eleição de candidatos para o Senado do nosso estado. Então, eu vejo de maneira muito promissora a candidatura da doutora Raíssa e acredito, sim, que ela tem tudo para ser a próxima senadora do estado da Bahia. Eu vou pedir até um favor para a doutora Raíssa, que ela anda muito lá no sul da Bahia, viu, doutora? Eu quero que a senhora tente achar o Rui Costa lá novamente comendo pãozinho na panificadora. Porque eu tô aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para Flávio. O Flávio tá me mandando uma mensagem aqui lá de Dário Meira. Ele tá mandando pedir isso aqui, viu, Diego, para você, né, que é sua madrinha. E Flávio tá dizendo aqui, Bruno, pede pra Diego falar com ela, para ver se consegue tirar uma foto com o Rui comendo lá o pãozinho na padaria, porque ele tá dizendo aqui que em Dário Meira o pessoal tá sem receber auxílio nenhum, que as geladeiras e os fogões que foram doados lá, o povo já pegou, já vendeu, e diz que até Nicrais agora, em determinadas repartições públicas, tá pedindo até título de eleitor, que eu nunca vi isso na vida, viu, Flávio? Absurdo. Isso não existe, tá? Um abraço aí para Dário Meira, uma cidade que a gente tem muito apoiador aí, uma cidade que é de um povo maravilhoso, Sim. né? Tem uma amiga Elia. Todo dia, Diego, todo dia, quando você estiver em Dário Meira, pode falar, ó, Bruno lá fala de vocês todo dia, porque, Diego, todos os dias eu tenho denúncia de Dário Meira, ó, Dário Meira, Vitória da Conquista, Eunápolis, o governador tal do Correria, ele tá correndo do povo, porque esse cara pálida comeu aquele pãozinho, sumiu, e o povo disse que não chegou foi nada do que ele anunciou lá, de auxílio, de doação, de construção de casa, nada. E detalhe, muitas pessoas que estão fechando comércio, que estão tendo condições de pagar energia, inflacionaram a energia do povo, pessoas que não deveriam estar pagando a conta de água, porque tem a cota, principalmente por conta do decreto do dia 20 de março, e que tiveram que continuar pagando, estão inflacionando a conta de água, estão tentando entrar em contato com a Coelba, não responde, a Embasa também não responde, e o povo está lá abandonado, e o Correria não aparece agora para comer o pãozinho na panificadora. Então, Diego, essa região tem pedido socorro para a gente aqui 24 horas. Eu quero dizer, Bruno, a população de Dário Meira que está nos escutando nesse momento, que me encaminha essas questões, principalmente aí da Embasa, da Coelba, que nós vamos agir judicialmente de forma imediata, né? Esse tem sido o nosso trabalho, inclusive. Na Bahia, eu tenho recebido muitos questionamentos, principalmente no tocante à Embasa, né? A Coelba também não fica atrás, mas Sim. A Embasa, que é administrada, é uma empresa pública estadual administrada exclusivamente pelo governo do estado, tem sido a pior de todas, né? Tem locais que presenciam aí mais de 40 dias sem água, e vai um, vai outro e nada resolve. Né? É o retrato do governo do PT, de abandono, de descaso, de mentira, de engano. É isso que trouxe aqui para a Bahia ao longo desses últimos 16 anos e quer mais 4 anos para continuar desgraçando a vida dos baianos. Né? E o que eu fico indignado aqui, Diego, sabe o que é? Você pegar deputado que é contra os marcos regulatórios. Aí você pega o marco regulatório do saneamento, eles estão aí protelando. Você pega a CPI da Coelba, eles estão aí protelando. Você pega o marco regulatório do terceiro setor, que foi a Lei 13.019, e as prefeituras e os governos ficam protelando para baixar suas portarias, para pedir adequação, não só das secretarias, mas também das associações. E aí eu queria lhe perguntar, Diego, seria pautas interessantes para os novos deputados entrarem e mexer com isso? Com certeza, Bruno, com certeza. Inclusive, são pautas que eu estou adotando nesse projeto meu de legislatura, né? Vai ter um momento certo para apresentar, né? Sim. A gente está em construção aqui com os melhores técnicos, as melhores equipes, mas são projetos que você tocou, foi pontualíssimo, que até te agradeço por relembrar esses pontos que eu não teria nesse momento aqui, o arcabouço todo, para falar, né? Com tanta informação ao mesmo tempo, mas você fez pontuações aí extremamente importantes, né?
um dado aqui interessante, o PT votou contra o marco do saneamento básico. O PT, na Câmara Federal, a bancada foi toda contra, o PT e toda a esquerda, o time de Rui Costa e de Lula aqui na Bahia foi contra. O time de Rui Costa e Lula, povo baiano, você que está me escutando aí, me desculpe se eu vou ser aqui muito jocoso na minha expressão, muito com a linguagem muito chula, mas tem que falar uma linguagem para esse povo entender. O PT baiano quer ver, povo baiano, o cocô baiano na porta da sua casa ali, quando der uma enchente, né? Quer ver esgoto a céu aberto. É isso que eles querem. Eles votaram contra o marco do saneamento básico. E por que votaram contra? Porque, primeiro, eles não gostam do povo. Porque eles querem a perpetuação da pobreza. Porque quanto mais pobres os baianos estiverem, os brasileiros, né, mais pessoas estarão sob o seu cabresto. Mais pessoas estarão ali atreladas ao jugo dos seus famigerados projetos de assistencialismo, né? Foi isso, em míseros projetos, como foi lá o falido Bolsa Família, que Bolsonaro hoje, né, transformou e, de fato, fez um projeto de distribuição de renda que é o Auxílio Brasil, o maior da história do nosso país, né? Não como aquele engodo que ficava a mercê do joguinho político de prefeituras para o prefeito escolher quem ia ser beneficiado, os seus asseclas, e por aí vai. Hoje, realmente, o dinheiro sai do governo federal e vai para a conta do povo, não para a conta da prefeitura, para ser desviado, para depois fazer campanha política. A gente tem assistido isso, né? E você tocou em ponto, nesses 3 pontos, voltando a falar, Bruno, o marco do saneamento. A Bahia precisa regular o marco do saneamento básico. É um projeto meu, nesse plano de legislatura que irei apresentar, né? Termos um marco regulatório do saneamento básico próprio, que a Bahia hoje é de dar vergonha. A Bahia hoje é de doer o coração. A gente vê a situação do nosso estado nesse quesito. No marco regulatório do terceiro setor, é lógico que o burocrata, o esquerdista que está ali na máquina pública, a exemplo do governador Rui Costa, né, e não espera outra coisa diferente do que pretende ser governador Assemineto, que é um grande estatista. Quando eu digo grande estatista, para quem não entende a linguagem, quanto mais um Estado inchado para ele dominar e acorrentar o povo melhor, eles vão ser contra. Eles serão sempre contra isso. Porque dando mais liberdade ao terceiro setor, mais protagonismo ao terceiro setor, para quem não entende, a gente tem 3 setores. O primeiro, que é o Estado, o segundo, que é a iniciativa privada das empresas, e o terceiro setor, que é o trabalho das ONGs, né? Associações, fundações de trabalhos não governamentais, iniciativas deliberadas, voluntárias do ser humano, do cidadão, né? Eles não querem isso porque eles sabem que isso diminui muito ali a carga de trabalho do Estado e passará o protagonismo desse trabalho, que é geralmente social, para o cidadão. E quanto mais livre o cidadão for, menos tirânico, menos opressor o Estado será. Então é por isso que eles não querem isso. Porque quanto mais o Estado mandar na sua vida, melhor para eles dominar o povo no seu cabresto. É por isso que eles são contra ao marco regulatório do terceiro setor, Bruno. Então, tá aí para a gente analisar que projeto a gente quer para a Bahia e para o Brasil. 20 horas e 51 minutos, o papo tá muito bom. Eu faria aqui um documentário aqui do Brasil Paralelo com o Diego, viu? Mas eu tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades. Você falou até o nome de 2 pessoas aí, eu queria até mandar um abraço para Alexandre Aleluia. Alexandre Aleluia é igual pneu de mototáxi, onde eu ando em Salvador, falo o nome do cidadão, alguém tem que me dizer, ele passou aqui, viu? Eu mandar um abraço para Luci, né? Luci ali da Ladeira do Bonfim, tá? Chego ali e falei de Aleluia, aí, ó, Aleluia anda aqui, viu, Bruno, direto, Aí vai no restaurante ali no fundo da Igreja do Bonfim, mandar um abraço aqui, pra minha querida Desi, pessoal todo dali, ó, o Alexandre passou aqui, aí eu fui na Ribeira, cheguei na Ribeira, ó, o Alexandre passou por aqui, deixa eu mandar um abraço aqui pra Índio de Paripe, aí vou lá pra Paripe, esses dias eu até falei, tô devendo uma visita lá em Paripe novamente, viu, vou dar um pulinho lá.
Olha, Paripe eu me assusto ali também, porque Paripe, Diego, parece que você chegou em outro mundo, né? Em outra De outra cidade, é um cidade, rapaz. vulco-vulco. Tá parecendo a 25 de março. Você chega lá, rapaz, é gente pra tudo que é lado. Você se esbarra com cantor, com ator. Você chega ali na feira, e A aí Times aquele Square, mercado, né? Todo mundo corre alvoroçado e todo mundo fala com todo mundo, abraça. Parece, ali eu me sinto na Índia, viu, Diego? Na Índia. E mandar um abraço também para Capitão Alden, que já esteve aqui no nosso estúdio já umas 3 vezes. O Capitão Alden também que passou maus percalços, quase bateu na trave na Assembleia Legislativa, quase que botam, como diz o ditado, né, na boca do urubu. Mas o Capitão Alden foi resiliente e correu. Então essas duas figuraças que estão aí no páreo para a Câmara Federal. E queria, para a gente finalizar a sua participação, Diego, de onde surgiu essa parceria entre o Diego mais o Alexandre Aleluia e o Capitão Alden? Bom, Bruno, já finalizando, né? Eu quero agradecer a oportunidade, né? Dizer que é sempre um prazer estar dialogando, estar expondo nossas impressões, estar falando direto com o povo, né? É um programa em que a gente, em tempo real, você lê mensagens, lê perguntas. É esse tipo de jornalismo que os políticos, digamos que comuns, não comuns, né? Mas os políticos incomuns têm medo, né? E essa parceria é uma parceria fruto da coerência de um trabalho, né? Eu tenho um trabalho muito linkado com as ideias que eu penso, com os valores em que eu defendo. Eu sou um conservador nato, fui um dos primeiros a levantar levantar a defesa do nome de Bolsonaro aqui na Bahia, isso lá desde 2011, né? E nessa jornada conheci aí, né, o Capitão Alden, lá por meados de 2015, e o Alexandre Aleluia, né, já lá em 2014, desde os movimentos ali de juventude, né, e desde lá eu vi pessoas que comungavam do mesmo pensamento, e pessoas que quando vieram os momentos do teste de fogo, em que muitos mudaram a sua bandeira, né, levantaram, como diz um amigo meu, a bandeira da falsidade, não da realidade, né, nesse momento eu vi ali que eram pessoas confiáveis, pessoas para que eu poderia, com toda a certeza, de olhos fechados, segurar as mãos e caminhar para o propósito que a gente tem de mudar a Bahia. Capitão Alden Guerreiro, tenho acompanhado de perto o seu trabalho, o único deputado de direita que nós temos na Assembleia, isso é bom deixar claro. Não vi nenhum outro deputado defender com o risco do seu próprio mandato a integridade dos nossos valores, ao ponto de quase ser caçado por falar a verdade, por bater de frente contra esse sistema que está aí e merece sim uma cadeira na Câmara Federal, do mesmo modo que Alexandre Aleluia. Alexandre Aleluia, desde que eu conheço, é o mesmo Alexandre Aleluia, com a sua postura linear de defesa da nossa fé cristã, das liberdades individuais, né, combatendo a libertinagem, em defesa irrestrita do nosso presidente Bolsonaro, um cara que tem muito serviço prestado, um político atípico dentro, eu digo, da direita nacional, que tem um contato com a comunidade, né? Com a favela. É difícil, né? A gente vê, é uma deficiência que, infelizmente, a gente tem que enxergar que a direita tem hoje, e ele tem feito isso, né? Levando essa mensagem ali aos locais mais ermos, mais difícil de se trabalhar com esse nosso pensamento que foi demonizado com quase 70 anos de doutrinação cultural da esquerda, principalmente nessas áreas mais carentes. Alexandre Aleluia tem feito isso, e foi por isso que, com essa afinidade de trabalho, nessa minha decisão de sair para candidato a deputado estadual, vi ali 2 parceiros, 2 amigos de luta para se alinhar, e a gente tem feito esse trabalho, embora Alexandre e Alden, eles estão ali disputando o mesmo cargo, né? Mas tem voto para todo mundo. E com esse nosso trabalho, a gente dividiu regiões e deu sequência aí a essa parceria, que tem sido uma parceria muito promissora, 2 pessoas de palavras, e que eu tenho certeza que chegarão sim na Câmara Federal, porque vem fazendo um grande trabalho, o povo baiano vem reconhecendo isso, a gente percebe a cada local que a gente vem andando, Bruno. Gente, é isso aí. Tem um bocado de pergunta aqui para eu fazer. Algumas eu não posso fazer porque a Justiça Eleitoral não deixa, tá, gente? Porque até, por enquanto, o Diego é um pré-candidato, então
como nós percebemos que a oposição, principalmente, né, o meio político é assim, tá, gente? Antes da política, ninguém presta atenção em você, mas quando a pessoa abre a boca para dizer assim, sou candidato, aí tudo pronto. muda de figura. Então, qualquer palavra que o Diego falar aqui pode caracterizar uma campanha antecipada ou pedir um voto. Né? Por muito pouco o PT me processou, né? Aí, pois é. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela, porque realmente se aproveitam bastante dessa situação. Então, Verdade. tem perguntas que eu não posso fazer, porque teria esse cunho e o Diego não poderia responder por isso e não trazer aquela conotação de que, de repente, que de repente está sendo censurado alguma pergunta ou não. Não é. Ele não pode falar em determinadas propostas, ele não pode fazer nenhum aceno de que está pedindo voto ou fazendo uma campanha antecipada, sabe? Porque, como diz o ditado, na cabeça de juiz, ainda mais hoje em dia, principalmente do STF, sabe lá Deus o que se passa, né? Que todo mundo diz que é cabeça de mulher. É aquele né? ditado, cabeça de juiz, respeitando, claro, a classe jurídica, né? Mas é um brocado popular nosso. Cabeça de juiz e bunda de neném, a gente não sabe o que espera. Né? Exatamente. Então, o Diego é um pré-candidato a deputado estadual pelo PL, da capital baiana, de Salvador. E é um jovem que está aí buscando o espaço dele também, é válido também, como muitos outros. Nós teremos mais do que 800 candidatos a deputados estaduais, mais de 1.400 deputados federais. Tem para todos os gostos, como diz o ditado, né, Diego? Como você acabou de dizer. O Capitão Alden mais o Alexandre Aleluia estão aí, mas tem espaço para todos os dois. Não quer dizer que dos dois só pode entrar um, não. Pode entrar os dois, podem entrar os três, com o Diego também aí. Então, é uma opção da população, e aí eu peço, vamos ter mais outras oportunidades para entrevistar todos eles. Vocês podem mandar, aqui não tem censura, aqui não tem negócio de filtro, pergunta. Se ele responder bem, beleza. Se não responder bem, se também não quiser responder, agora vai caber a você que está nos assistindo. Então, eu queria agradecer, Diego, pela sua transparência, deixando bem claro aí. E quem assistiu aí agora, viu que está bem claro qual é o posicionamento político dele, o que é que ele pensa da política, o que é que ele quer fazer, um pouco do que ele quer fazer na política. Nossos programas sempre ficam gravados. Neste instante, assim que terminar o programa, vai estar disponibilizado aqui o podcast também, então você pode ouvir no carro, bota lá no close caption, no slowdown, ouve devagarinho, né? Porque tem gente, né, Diego, deixa eu ouvir a voz dele para ver se não é voz de mentiroso. Né? Deixa eu ver a cara desse menino para ver se não é a cara de menino buliçoso, né? Mas nós teremos outras oportunidades. Tá saturado, né? Exatamente, teremos outras oportunidades. E vou lhe pedir que quando você tiver Lauro de Freitas, Simões Filho, Salvador, nessas comunidades, ouça bastante mesmo a população, tá? Mandar um abraço aqui para Raquel Maia, faz um trabalho fantástico, Raquel, que é coordenadora da ANAC, que é Núcleo de Apoio às Comunidades, lá em Lauro de Freitas. E aí, Diego, anda no Quingoma, que está precisando muito de ajuda, no Parque São Paulo, que está precisando de ajuda, no Aracuí. São locais em Lauro de Freitas que a gente recebe aqui diversas denúncias o tempo todo. Eu fico muito triste. Mandar até um abraço para o meu querido Tenóbio, que é amigo da gente aqui, o Gabriel, que vai ser candidato a deputado federal também. Então, eu já vi que o time de candidato a deputado federal, viu, vai ser uma força-tarefa que vai dar trabalho para a esquerda, viu? Esse ano eles vão ter trabalho, viu, Diego? Tem muito bons nomes, é verdade. Tem gente que tá indo para cima, porque o Diego, coitado, a Moema Gramado já deu tapa nele, o povo os assessores já agrediram ele já foi, como diz no popular, escarreirado de um monte de lugar, e tá aí, firme e forte, como vocês, que andam aí, a capital baiana, tem encontrado problemas em tudo que é canto que você anda em Salvador, pelo amor de Deus. Eu até tento às vezes, viu, Diego? Eu digo para todo mundo, gente, o jornalista, o comunicador, não pense que é todo jornalista que é sensacionalista, que todo jornalista gosta de noticiar só desgraça, não. Tem jornalista que quer pegar um programa e dar notícia boa, de falar de uma coisa boa, de trazer uma novidade, de dizer ao povo uma coisa bacana aqui para você. Mas a gente tenta, é difícil conseguir, porque você chega no ponto de ônibus, o povo reclama do transporte público sucateado. Você vai no metrô, o povo reclama do metrô. Você vai no Hospital Geral do Estado, o povo reclama lá. Você vai nas unidades básicas de saúde, tá sem médico. Você vai nas escolas, primeira chuva que deu, alagou as escolas, que o prefeito, que o governador acaba de entregar. Você vai em escola técnica que tá sucateada. Então, assim, a gente até tenta, mas não consegue. Aí, quando você vai para os eventos de política, que a gente pensa que vai noticiar alguma coisa boa,
não noticia porque ele disse que fez, quando chegar lá não fez. Diz que vai funcionar, quando chegar lá não vai funcionar. Então, vamos botar algum deputado aí que possa invadir isso para trazer a verdade para o povo que está funcionando e que não está. Então, Diego, mais uma vez, brigadão pela sua participação. Boa sorte na sua corrida eleitoral. Muito obrigado, meu amigo. Que Deus possa lhe iluminar. Mais uma vez, né? Tô aqui agora em Juazeiro, ainda nessa corrida aqui, né? Já visitamos todas as regiões da Bahia praticamente. A gente está agora nessa caravana em Juazeiro e a gente segue para Biritinga. Me ajuda aí, Alexandre? Quais outros? Biritinga, Tucano e por aí vai, né? Vixe, Mário, vou lhe dar depois aí no seu privado um monte de gente para você visitar aí, que manda para aqui a gente. Ó, visita aí Remanso, Casa Nova. Ó, tá aqui o povo tudo mandando para mim. O Anderson, forte abraço aqui, tá em Remanso. Remanso é o lugar que o prefeito nomeou o filho, tem 21 anos de idade. Remanso, eu entrei com ação, inclusive, contra a prefeitura para derrubar o passaporte do mal aí, né? Pois é. Entrei com ação aí, né, em Remanso, né? Umas 2 ações, salvo não me engano. O prefeito de lá nomeou o filho ganha um salário de 8 mil reais e nem os pés coloca lá. Então, assim, é a cidade de Remanso, toda esburacada, a cidade toda destruída. Passa lá em Remanso, vai em Casa Nova também, manda dar um tapa naquela rodoviária, pelo amor de Deus, o povo não aguenta mais uma rodoviária que só cabe um ônibus, 2, aliás, um chegando e outro saindo. Pelo amor de Deus. Aí você vê a placa lá, Diego. E pra não chorar, né? Rapaz, aí você vai ver a placa lá, tá lá, inaugurada por João Durval. Quando você vai ver, 1900 e Princesa Isabel. Então vai lá em Casa Nova, grande produtora de cebola, tem uma vinícola também muito grande, poderosa lá, tá? Dá um pulinho aí. Juazeiro, a terra do nosso saudoso aí Roberto Carlos, que é o deputado e presidente juazeirense também, um abraço para ele, tá? Tivemos várias vezes com o deputado lá também. Passa lá também em Nova Fátima, que o povo tá lá agoniado, Gavião, Capim Grosso, o povo tá todo mundo aí pedindo ajuda, Capim Grosso recente, né? Capim Grosso tive recente, Nova Fátima, né? O povo já tá brincando, dizendo... O povo já tá dizendo que o governador deixou lá foi capim fino, viu? Era grosso, mas agora ficou fino. Diego, brigadão mais uma vez. Oi? O PT, partindo dessa reflexão que você fez, tem um ditado, né, que fala que se o PT governasse o Saara, né, sumiria até a areia, né? Rapaz, não tem muita diferença não, viu, meu amigo? Porque realmente onde a gente passa... O povo chama de um lado, e é o povo que chama e mostra. Eu costumo dizer aqui o tempo todo, não sou eu que estou falando, as imagens estão aqui. O povo manda para mim e eu passo. Então não tem como ninguém dizer que é mentira. Mesmo, então você diz, porque Bruno é de esquerda, porque Bruno é de direita. Eu digo, rapaz, a imagem está aqui. Amanhã de manhã mesmo tem um monte de denúncia que nós vamos visitar e fazer imagem. Então, o que eu digo para todo mundo, eu vou lá porque o povo me chamou agora. Quem estiver assistindo, que julgue se é um problema do Estado, do município ou federal. É como o Diego citou neste instante, a questão do Bolsa Família. Se vocês acham que o Bolsa Família que custava R$85 e hoje vai para 450 e você acha que isso é um problema, vai agora, né? Foi recentemente aprovado, R$600. Se vocês acham que por R$85 era melhor do que 600, aí vocês buscam o governo do 85. Vota em Lula. Exatamente. Vota em Lula. Né? Se acham que 18 policlínicas é melhor do que 18 hospitais, volta nas policlínicas. Pois é. Né? Então, é isso aí. Mas vamos pra frente. Diego, obrigado. Até uma próxima ocasião. Irmão. Satisfação, meu velho. Estamos às ordens aí sempre. Parabenizar o Webfolha. Estamos aqui às ordens. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, todos que até aqui nos escutaram e nos assistiram. Manda um abraço aí quando Diego você tiver. Castro. Divulgar minha rede social aqui rapidinho. Pode falar. Diego Castro BA, Instagram, Facebook também, né? E WhatsApp, Twitter, né? Estamos aí, né? Lá sempre, quem quiser acompanhar nosso trabalho, a gente pode visitar essas redes aí, estaremos sempre à disposição. Pronto. Um abraço, meu irmão. Abraço, brigadão. Manda um abraço para todo mundo de Juazeiro. E quando tiver com o Alexandre, com o Capitão Aldo, Timóteo, manda um abraço para toda a turma lá. Alexandre está aqui, vamos se encontrar daqui a pouco, inclusive. Pronto, manda um abração aí para ele. Tchau, tchau. Valeu, meu irmão. 20h06, acabei de falar com o Diego Castro, pré-candidato a deputado estadual, viu? Pré-candidato a deputado estadual e tá lá em Juazeiro, correndo trecho.